Vamos lá, pessoal, vamos resolver a provinha aqui do Enem de 2023, somente a partezinha de química. Vamos lá para a primeira questão. A utilização de tecnologia nuclear é um tema bastante controverso por causa do risco de acidentes graves, como aqueles ocorridos em Chernobyl, 1986, em Goiânia, 1987 e em Fukushima, em 2011. Apesar de muitas desvantagens, como a geração de resíduos tóxicos, a descontaminação ambiental dispendiosa em caso de acidentes e a utilização em armas nucleares. A geração de energia nuclear apresenta vantagens em comparação a outras fontes de energia. Sim, principalmente não emitir o que? CO2, ok? Vamos lá. A geração dessa energia tem como característica formar resíduos facilmente recicláveis? Não, ok? Os resíduos da energia nuclear não são fáceis de reciclar, não. Por quê? Porque eles são radioativos, ok? Então não pode ser a A. A B, promover o aumento do desmatamento. Olha, a energia nuclear, ela pode gerar um desmatamento? Olha, acredito que não, né? Eu acho que o problema ambiental dela é obter o urânio, ok? Esse que é o grande problema dela, mas desmatamento não, né? C, contribuir para a produção de chuva ácida. Interessante. Vai contribuir para a chuva ácida? Não. Por quê? Quem contribui para a chuva ácida? Olha, quem contribui é o gás de cloro, ok? Cl2, gás de nitrogênio, ok? E os gases de enxofre. Por que que esses gases podem contribuir? Porque ácido clorídrico, ácido nítrico, ok? E ácido sulfúrico, ok? Até que o H2SO4 ele não é tão citado, ok? Mas principalmente estes dois aqui. Alguns livros podem falar também de CO2, ok? Mas o CO2 é mais para o quê? Para o efeito estufa, perfeito? Mas alguns livros vão falar que o CO2 pode contribuir porque vai formar o ácido carbônico, perfeito? Mas a energia nuclear não vai liberar nenhum desses gases aqui, perfeito? Então não pode ser a C. A D, emitir gases tóxicos que são lançados no ambiente. Olha aqui, qual que é o gás? Como que funciona a energia nuclear? Ok, de uma forma mais básica. Ok, vai acontecer o processo de fissão nuclear. Ok, eles vão quebrar o urânio. Ok, e quando acontece esse processo, ele vai gerar energia. Energia é a mesma coisa que calor, ok? E vai ter algumas águas ao redor, onde quando acontecer esse processo, vai evaporar essa água e essa água, na forma de vapor, vai gerar um ventinho lá no gerador. E nesse gerador vai formar o que? Energia, perfeito? Então esse gás tóxico é lançado? Não, né? Não é lançado. Olha produzir calor sem o consumo de combustíveis fósseis. Letra E. Nossa, mas qual que é o problema do consumo de combustível fóssil? Combustível fóssil emite o que? CO2. Perfeito? É assim. Esse que é o grande problema, o grande vilão, ok? Então, letra E. Questãozinha bem tranquila, bem facinha. Vamos para a próxima? Em uma indústria, o controle da dureza da água é importante quando ela é utilizada em caldeiras, uma vez que sais pouco solúveis, formados a partir de sulfatos e carbonatos, podem acumular-se no interior das tubulações, causando obstruções. Para avaliar a água utilizada nessa indústria, foram realizados testes de qualidade que consideraram os seguintes parâmetros. Olha os testes: parâmetro de cálcio, cloreto, turbidez, coliformes totais e sólidos sedimentares. Qual teste deve ser considerado para controlar a formação desse tipo de obstrução de tubulação? O que acontece na obstrução de tubulação? Tem alguns sais de sulfatos e carbonatos, ok? E eles têm alguns parâmetros aqui, de cálcio, cloreto, de turbidez, coliformes totais e sólidos sedimentares. Qual que deve ser aqui? Qual que deve ser? Logicamente tem que ser o quê? O de cálcio. Nossa, por que tem que ser o de cálcio? Já de primeira. Porque o cálcio, ele é um metal, ok?
ele é um metal. E esse metal aqui, ele forma sais, perfeito? Ele é um cátion. Hoje li na capa da revista, não. Bélio magnósio casou. Então isso quer dizer o quê? Que ele é um alcalino terroso, ok? Tá na família 2A. E como ele tá na família 2A, ele pode formar o sulfato de cálcio, ok? Que é um salzinho. Ele também pode formar o carbonatos, ok? Carbonato de cálcio, perfeito? E isso daqui é um sal e ele pode impedir. Robson, por que não pode ser um cloreto? O cloro, ok? O cloro, ele já funciona como um ânion pela posição que ele está na tabela periódica. Se eu não me engano, fui claro, briguei e atirei. Isso quer dizer que ele é um halogênio, perfeito? Ele é um halogênio. Por que não pode ser turbidez? É a medida de espalhamento de luz pela presença de partículas em suspensão em água, ok? Então, não faz sentido. Coliformes totais. Coliformes são bactérias, perfeito? São bactérias. E sólidos sedimentares são rochas, perfeito? Então tem que ver o parâmetro de cálcio para ver se está gerando esses sais de sulfatos e de carbonatos, perfeito? Olha aqui, ó, pessoal, a tabela periódica. Na tabela periódica temos aqui a família 1A, família 2A, ok? E estes elementos aqui são cátions. Normalmente eles são cátions positivos. Família 1A, o NOx mais 1. Família 2A, NOx mais 2. E olha onde é que está o cálcio, ok? Já para o outro lado da tabela periódica, eu tenho aqui o flúor, o oxigênio, cloro, enxofre, bromo e iodo. Normalmente esses elementos aqui são ânions, ok? Halogênios, carga menos 1. Calcogênios, carga menos 2. Ok? Então, por isso que é o cálcio, certinho? Só voltei para falar sobre isso, ok? Vamos pro próximo? Vamos lá? Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, CaCl2. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio desidratado, ok? CaCl2 mais 2 águas aqui, perfeito? Considerando a massa molar da água igual a 18 gramas por mol e a massa molar do cloreto de cálcio anidro igual a 111 gramas por mol, na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa é mais próximo de... Tá, vamos lá. O ganho percentual em massa. Então ele quer uma porcentagem. A gente está vendo isso pelas alternativas. Como é que a gente vai ver esse ganho percentual? Vamos lá. 100% é o que? 100% é o cloreto de cálcio anidro, ele normal, sem estar hidratado, perfeito? Agora, quanto que ele ganhou de massa a mais? Podemos comparar que só houve um aumento de água, ok? De 2 moléculas de água. Então, a gente vai ter que somar esse 111 mais 2 moléculas de água. Então, 111 mais 18 mais 18. Fazendo essa continha, vai dar 147 gramas por mol. Agora vamos para a proporção. 111 gramas não é 100%? 147 gramas é quanto por cento? Fazendo as continhas, a gente vai encontrar 132. Robson, não tem 132 nas opções. É só fazer 132 menos 100 que vamos encontrar 32%. Perfeito? Bem tranquilinho. Questãozinha ótima. Então, letra D. Ok? Vamos para a próxima? Um garoto comprou vários abacates na feira, mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou essa experiência, colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. A aceleração desse processo é causado por... Bem, essa questãozinha aqui, pessoal, não é uma questãozinha
que você vai ver normalmente no conteúdo de química. Ah, Rosso, como assim você não vai ver normalmente? Porque isso aqui já é um conhecimento geral de química, ok? Uma curiosidade, perfeito? E normalmente depende muito do professor quando vai falar sobre esse gás etileno. Ou você pode ter visto em biologia, certo? O professor de biologia pode ter falado sobre isso, perfeito? Mas a questão é o quê? Que as frutas, para amadurecer, vai liberar o que? O gás etileno. E o gás etileno é o que faz elas amadurecerem de forma mais rápida, ok? Por isso que é a letra A. Caso você não tenha esse conhecimento, ok? Não tinha como fazer, não tinha como deduzir qual que é. Ah, reduziu a umidade do ar. Nossa, será que reduziu? Aumenta a concentração de CO2. Isso aqui não tem nada a ver mesmo. Diminui a intensidade luminosa. Em nenhum momento ele falou se guardou em um lugar fechado ou aberto, ok? Isolamento do contato com O2 atmosférico. Essa daqui, ó, poderia ser, ok? Se você não tivesse nenhum conhecimento. Porém, só pode ser a letra A. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá. As cetonas fazem parte de famílias olfativas encontradas em muitos alimentos. A molécula de hexan-3-ona é um exemplo desses compostos voláteis responsável pelo aroma, podendo ser obtida pelo processo energéticos realizados em ambiente ácido, na presença de oxidantes como o permanganato de potássio. Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar a molécula de... Tá, vamos lá. Ele está falando de uma molécula aqui, essa molécula hexan-3-ona. Vamos lá, nomenclatura, ok, orgânica da minha moléculazinha. Se eu tenho só um carbono, met. Se eu tenho 2 carbonos, et. Se eu tenho 3 carbonos, met-et-prop. Se eu tenho 4 carbonos, but. Se eu tenho 5 carbonos, pent. E se eu tenho 6 carbonos, hex. Ok? Então, essa minha moléculazinha tem o que? Tem 6 carbonos, perfeito? Hex. Então, ela tem 6 carbonos. Isso aqui eu já sei, perfeito? O que quer dizer an? An quer dizer que só tem ligações simples, ok? An, em, in, perfeito? An, somente ligações simples, ligações do tipo sigma. Em, ligação dupla, uma sigma e uma pi. In, são tripla ligações, uma sigma e 2 pi. Perfeito? Então, essa minha moléculazinha só tem ligações simples. Perfeito? 3-ona. O que quer dizer esse 3-ona? Esse 3 aqui está me dizendo que está no carbono 3. Ona quer dizer a função orgânica. A função orgânica cetona. Perfeito? Então, a minha moléculazinha ela é assim. Carbono, 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 carbono. 1, 2, 3, 4, 5... 6 carbono, e no carbono 3, que pode ser isso daqui, eu vou ter uma cetona. Essa aqui é a minha moléculazinha, perfeito? E ele vai reagir, ok? Com permanganato de potássio, ok? Para gerar essa minha moléculazinha. Tá, para gerar essa molécula e com permanganato, o que é um permanganato? Ele é um oxidante, ok? E para gerar uma cetona, vai ter que oxidar o que? Um álcool, um OH, perfeito? Agora a gente vai lembrar de oxidações de álcool, ok? Uma oxidação de um álcool primário vai gerar o que? Primeiramente vai gerar um aldeído, ok? E depois um ácido carboxílico. Agora um álcool secundário vai gerar o que? Vai gerar uma cetona. Perfeito? Então a minha moléculazinha no início ela era dessa forma aqui, hexan-3-ol, perfeito? Só podendo ser a letra C, certinho? Questãozinha muito boa, ok? Essa questão de oxidação de álcools é muito tranquilo, é muito fácil e só faltou falar que carbonos terciários não oxidam, perfeito? Outra forma de resolver essa questão,
Quando acontece esse tipo de oxidação em álcools, não modifica, perfeito, aonde é o carbono, tá bom? Em todas as outras opções aqui, ele modifica aonde é que é. Então ficaria muito fácil de acertar que era a letra C, certo? É um pouco intuitiva essa daqui, ok? Vamos para a próxima. O vidro contendo alumínio em sua composição é um excelente material para acondicionar medicamentos e suplementos, porque pode ser esterilizado por aquecimento. No entanto, quando o medicamento ou suplemento contém substâncias que se ligam fortemente ao íon desse metal, a dissolução do alumínio é promovida em função do deslocamento do equilíbrio químico estabelecido entre a espécie imobilizada no vidro e a espécie em solução. Por essa razão, recomenda-se que o suplemento de nutrição de recém-nascidos contém gluconato de cálcio sejam acondicionados em embalagens plásticas e não nesse tipo de vidro. Caso esse suplemento seja acondicionado em embalagem desse tipo de vidro, o risco de contaminação pelo alumínio será maior se o... Tá, vamos lá. Aqui eu tenho uma substância, ok? Onde ela não pode ser guardada em vidro. Por quê? Porque senão vai ser contaminada por alumínio, perfeito? Só que essa substância ela foi guardada nesse recipiente de vidro. E ele falou de equilíbrio químico. Equilíbrio químico ele pode ser alterado como? Com temperatura, pressão e concentração. Mas tem outra coisa também, ok? Como eu posso acelerar uma reação? Superfície de contato, temperatura e também concentração. Perfeito? Então estamos vendo aqui ó, a concentração duas vezes. Perfeito? A concentração ela pode modificar bastante como é que vai ocorrer a minha reaçãozinha. Perfeito? Então vamos lá para as alternativas. Vidro do frasco for translúcido. Tanto faz, ok? Concentração de gluconato de cálcio for alta. Se a concentração for alta, isso pode dar uma contaminação maior, não é? Então vamos para C. Frasco de vidro apresentar maior espessura. Se eu ter uma maior espessura, também entra na questão do gluconato, né, de cálcio por contaminação. Só que existe a questão de reagente limitante, ok? E o grande problema é esse gluconato de cálcio. Se ele for muito pouco e a espessura for grande, não vai mudar nada, ok? Perfeito? Então não pode ser a C. Vidro for previamente esterilizado em altas temperaturas. Nossa, interessante, né? Só que aí, quando vai pegar o vidrozinho, eu acredito que ele não vai estar quente, ok? Então a temperatura aqui não vai afetar em nada. Reação do alumínio com gluconato de cálcio for endotérmica. Aí a gente ia precisar do ΔH. Perfeito? A gente ia precisar do ΔH, mas não temos esse ΔH, então já está errada. Perfeito? Logicamente, letra B, ok? Questãozinha muito boa mesmo. Vamos para a próxima? Questãozinha de estequiometria, o terror dos estudantes, ok? Questãozinha, ó, muito boa, bem tranquilinha de se resolver. Um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio, que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio, dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio, e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação química, ok? Então ele já me dá uma equação química já balanceada, perfeito? Isso daqui já é bem bom, né? Excelente. Na dúvida sobre a massa de NaCl a ser utilizada, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Então temos um quadro 1 aqui com 0,2, o 2 0,4, o 3 0,6, ok? E assim ele vai aumentando a quantidade que ele colocou de NaCl, né, o sal de cozinha. O produto pedido
em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou o resultado na forma de um gráfico que correlaciona a massa de NaCl adicionada com a massa de cloreto de mercúrio, obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio é de 525 gramas por mol. A do NaCl é 58 gramas por mol e a do cloreto de mercúrio 472 gramas por mol. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente do laboratório? Ok, vamos ver os gráficos. Ó, temos uns gráficos aqui da massa de NaCl que ele utilizou e a massa de cloreto de mercúrio. Ó, o que a gente pode fazer já para tirar algumas alternativas? Esse cloreto de mercúrio aqui, né? Ele é o que? Ele é produto, ok? Então ele tá se formando quando se coloca NaCl, ok? Então este gráfico, ok, que está aparecendo uma função de primeiro grau aqui, ele tem que ter a massa de cloreto de mercúrio igual a zero no início, ok? Porque a massa de NaCl também é zero. Então temos aqui a letra E, que a gente já pode retirar, e a letra D, ok? Por quê? Por causa do produto. Se ele fosse reagente, aí sim a gente poderia até dizer que eu tinha uma quantidade já alta, já tá aqui no pote, tudo mais, mas não tava, né? Aí não tava, né? Certo? E então vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Outra coisa que a gente tá vendo, a gente tá vendo que tá constante, ok? Está constante em dois gráficos, ok? O cloreto de mercúrio, a formação desse cloreto, ok? Se está constante, quer dizer que não está formando mais quando se adiciona mais NaCl, ok? Por que não está formando? Possivelmente o nitrato de mercúrio, a quantidade que tinha, já não tem mais lá, já foi todo reagido, ok? Então o NaCl ele está em excesso, perfeito? Então o que a gente pode fazer para fazer mais rápido e não construir esse gráfico aqui, ok? O que a gente tem que fazer? Tem que achar qual que é o máximo de NaCl que pode se adicionar, ok? Vamos fazer um cálculo de estequiometria comum, ok? Perfeito? Então vamos lá, vamos fazer? Olha aqui, essa é a minha reaçãozinha, perfeito? E ele me deu a massa de nitrato de mercúrio que tinha lá, 5,25 gramas. Vamos achar o número de mols dele? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, ok? Massa molecular do nitrato de mercúrio, ele deu que é 525, ok? Como é que faz essa continha de forma mais rápida? Isso aqui não é 5,25, chega as duas vírgulas duas vezes para a direita. Eu vou ter 525 vezes 10 elevado a menos 2. 525 dividido por 525, 1, ok? 1 vezes 10 elevado a menos 2, 0,01 mol. Então é isso que a gente tem. Ok? Só que essa reaçãozinha ela tem uma proporção de 1 para 2. Então o número de mols de NaCl vai ser o dobro, ok? Do nitrato de mercúrio, que vai ser 0,02 mols de NaCl, certo? Qual que é a massa molecular do NaCl? Ele me deu que é 58. Então 0,02 mols é a quantidade máxima que eu posso ter, perfeito? E 58 é a massa molecular, certo, do NaCl. Joga na formulazinha, resolve, vamos encontrar 1,6 gramas. Este é o máximo. Depois de 1,16 gramas, vai ficar constante a minha formação do Hg2Cl2, perfeito? Onde nós podemos ver, olha aqui, ó, 1.2 aqui deve ser 1.5, né? Deve ser bem na metade. 1.1. Aqui é 1.1, ok? Então, a partir daqui, tem que ser constante. Logicamente, só pode ser a letra B, ok? AC, por que não pode ser AC? Porque está constante, né? Ok? Ele está colocando mais e mais e está formando. Não pode ser. A gente viu que não forma mais, né? Então, não pode ser AC. Por que não pode ser A? Porque ele diz que antes, né? Com 0,6... Antes um pouquinho, deve ser 0,58, ok? Já se torna constante. E não é, né? É só depois de 1.16. Por isso que é a letra B. Bem tranquilinho, né? Questãozinha muito boa para ver se você tem noção do que é uma reação química, ok? Para ver se você sabe estequiometria. Lindo, lindo. Vamos para a próxima?
Os raios cósmicos são fontes de radiação ionizante potencialmente perigosas para o organismo humano. Para quantificar a dose de radiação recebida, utiliza o sieverts, ok? Definido como unidade de energia recebida por unidade de massa. A exposição à radiação proveniente de raios cósmicos aumenta com a altitude, o que pode representar um problema para as tripulações de aeronaves. Recentemente foram realizadas medições acuradas das doses de radiação ionizante para voos entre Rio de Janeiro e Roma. Os resultados têm indicado que a dose média de radiação recebida na fase de cruzeiro, que geralmente é 80% do total do voo, desse trecho intercondicional, é de 2 microsievert horas. As normas internacionais de aviação civil limitam em 1000 horas por ano o tempo de trabalho para as tripulações que atuam em voos intercontinentais. Considere que a dose de radiação ionizante para uma radiografia torácica é estimada em 0,2 microsieverts, ok? A quantas radiografias torácicas corresponde a dose de radiação ionizante a qual o tripulante que atue no trecho Rio de Janeiro-Roma é exposto ao longo de um ano? Tá, vamos lá, como é que faz essa questãozinha? O que ele quer aqui? Ele quer saber a quantas doses, ok, de radiografia, certo? Vai ser igual a uma dose que um tripulante vai receber, ok? Se ele trabalha por um ano, por 1000 horas, ele quer que iguala isso, ok? Ele quer que iguala isso. Como é que a gente vai igualar? A gente não sabe quanto de radiação que ele recebe, a gente sabe de um voo só, perfeito? Então, a gente tem que encontrar quando é em 1000 horas, certo? Só que para resolver essa questãozinha, a gente tem que utilizar o que? Notação científica, perfeito? Aqui é o símbolo de quê? De micro, ok? De micro. Micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então aqui eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Isso corresponde a 1 hora. A 1000 horas vai corresponder a quantos? Perfeito? Faz 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1000. Para ficar mais fácil, é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a mais 3, ok? Multiplicação da mesma base, ok? A gente vai somar esses expoentes aqui. Menos 6 com mais 3 dá menos 3. Então, ele recebe 2 vezes 10 elevado a menos 3 sievert, perfeito? Só que, o que é 10 elevado a menos 3? É a mesma coisa que micro, ok? É a mesma coisa que micro. Então, ele recebe 2 microsieverts, perfeito? É isso que ele recebe por um ano, perfeito? Quanto que é de radiografia? 0,2 microsieverts, perfeito? Então, ó, quanto que eu tenho que multiplicar para dar 2 aqui certinho? Por 10, né? É só multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, vai dar a mesma coisa, 2 microsieverts. Então é só marcar letra B? Não. Por que não é só marcar letra B? Porque ele disse que isso é o quê? 80% do tempo total, ok? Que a gente fez essa continha. Então se eram 10 radiografias, isso quer dizer que é 100%, ok? E 80% vai dar quanto? Ok? Faz essa proporção, vamos encontrar 8 radiografias. Logo, letra A, certinho? Questãozinha muito boa de matemática, ok? Tá atribuída a química? Tá, mas eu acho que ela tá mais para matemática, perfeito? Vamos para a próxima? A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeias saturadas contendo de 8 a 12 átomos de carbono. Além disso, a gasolina de alto desempenho deve conter elevados teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas, de forma a resistir à compressão e entrar em ignição apenas quando a vela aciona uma centelha elétrica no motor. No quadro estão apresentados compostos que podem ser utilizados como combustíveis. Então aqui é o composto 1 e a nomenclatura, tem até o composto 5. Entre esses compostos, aquele que conferirá maior desempenho como combustível é... Então vamos lá. O que a gasolina tem que ser?
tem que ser um hidrocarboneto, ok? O que quer dizer que é um hidrocarboneto? Somente carbono e hidrogênio, perfeito? Não vai ter uma função orgânica, ok? Então precisa ser um hidrocarboneto. Cadeia saturada. Quer dizer cadeia saturada, que vai ter apenas ligações simples, ok? Não vai ter ligação dupla e muito menos tripla, perfeito? Contendo de 8 a 12 carbonos, tem que ser de 8 a 12 carbonos. Qual que é o próximo? Teores de hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Eu preciso ter ramificações na minha cadeia. Ela não pode ser linear. Como assim, Robson? Isso aqui é uma cadeia linear. Agora, isso daqui é uma cadeia ramificada, ok? Então é isso que precisa ter. Vamos lá. N-decano é um hidrocarboneto, perfeito, saturado. Como é que eu sei que ele é saturado? Porque é AN. Vamos lembrar de nomenclatura? Olha aqui, ó. Ligação simples, AN. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. Perfeito? Olha aqui. São 10 carbonos, apenas ligações simples e hidrocarboneto. Legal. Só não mostra se tem ramificação. Mas vamos deixar ele aqui. Heptano. Heptano são só 7 carbonos. E eu preciso de 8 a 12. Então não pode ser ele. 2,2,4 trimetilpentano. Olha aqui, ó, o 2,2,4 trimetil tá mostrando que eu tenho 3 metilas, ok? Então 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho 8 carbonos e ele tá ramificado. Aqui, ó, esse aqui tá legal, tá melhor que o N-decano. 3 etil, 4 metilex, 1 eno. Esse en aqui é o que? Dupla ligação. Pode ser dupla ligação? Não pode. Então não pode ser esse daqui. 3-etil metilpentano 1-ol. 1-ol. Isso quer dizer que isso aqui é um álcool, ok? Pode ter função orgânica? Não pode, tem que ser somente hidrocarboneto. Então não pode ser A5, somente A3, perfeito? Letra C, ok? Questãozinha, muito boa questãozinha, certinho? Vamos para a próxima? Os solos amazônicos ricos em silicato não são apropriados para o cultivo por serem incapazes de reter nutrientes. Contudo, descobertas arqueológicas têm demonstrado que os antigos habitantes da Amazônia dominavam a técnica de preparo de insumo agrícola natural, denominado terra preta. Esse insumo era constituído principalmente de uma espécie de biocarvão, biochar, obtido da queima de material orgânico, como troncos de árvores, pedaços de ossos e esterco, capaz de manter um solo fértil por anos. Admite-se que o efeito do biocarvão na fertilização do solo estava em parte relacionado à presença de grupos orgânicos do tipo carboxilato em sua superfície carregados negativamente. Esses grupos atraem íons positivos necessários como nutrientes, tais quais os provenientes do potássio, do cálcio e do magnésio, além de micronutrientes como zinco e ferro. Essa ligação no solo fertilizado é predominantemente iônica, conforme ilustrado na figura em que Mn+ representa os cátions metálicos. De acordo com a escala de Pauling, a eletronegatividade do elemento oxigênio é igual a 3,4, ok? O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Vamos ver? Olha aqui. O quadro apresenta os valores de eletronegatividade desses 5 elementos metálicos. Então vamos lá. O cátion que resultará em uma interação de maior caráter iônico com o ânion carboxilato será aquele proveniente do elemento. Ok, então aqui está a eletronegatividade. Vamos lembrar um pouquinho de tabela periódica. O oxigênio está para o lado do cal, está do lado dos elementos bem eletronegativos. Também tem aquela musiquinha: fui ontem no clube e briguei e soquei a cara do pH. Então a gente sabe que o oxigênio ele é bem eletronegativo, né? É o segundo elemento mais eletronegativo. Só que ele quer uma interação com caráter iônico, né? Qual que pode ser o elemento aqui com maior caráter iônico? Bem,
Para ter um bom caráter iônico, o meu elemento não pode ser muito eletronegativo, porque tem que ser um positivo e outro negativo, cátion e ânion, perfeito? Como o oxigênio vai ser o meu ânion, eu preciso de um cátion com pouca eletronegatividade, então tem que ser o menor aqui, somente sendo o potássio, letra A, certinho? Assim eu tenho um caráter iônico maior. Para ficar mais fácil, não sei se vocês já viram, ok? Mostrando a densidade de uma molécula, perfeito? Olha aqui a da água, vamos mostrar aqui da água. O que o oxigênio faz com os elétrons dos hidrogênio? Puxa todos para eles. É que tem uma ligação covalente, ok? Só que tá puxando esses elétrons tudo para ele, perfeito? E isso que tá acontecendo aqui. O oxigênio está puxando bastante os elétrons do potássio, perfeito? Por isso que é ele. Se fosse o ferro, aí não estaria puxando tanto elétron assim, ok? Porque o ferro ele tem uma eletronegatividade aqui, ó, bem considerável, certinho? Vamos para a próxima. Entre os medicamentos mais comuns consumidos para o alívio da dor está o ibuprofeno, um composto quiral com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado com o fármaco opticamente puro, ou seja, sem a mistura com outro isômero óptico. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno é... Tá, pessoal, o que é isômero óptico? Ok? É um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono onde tem 4 ligantes diferentes. Robson, aonde está esse carbono quiral aqui no ibuprofeno? Este carbonozinho aqui, ok? Onde ele tá assim, ó, carbono CH3, ok? O ácido carboxílico, COOH, mais ligado ao hidrogênio e a cadeia, o radical aqui gigante, né? Perfeito? Então é isso. Este que é o carbono quiral, perfeito? Além do ibuprofeno, destaque-se também os principais ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para aliviar a dor. Então, eu vou ter outros medicamentos utilizados para aliviar a dor. Além do ibuprofeno, isso aqui que eu estava falando. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Fenacetina, paracetamol, dipirona sódica, diclorofenaco sódico, butilbrometo de escopolamina. O princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria especial que o ibuprofeno é... Tá, então a gente precisa encontrar um carbono quiral, perfeito? Nessas moléculas aqui. Primeiro, um carbono quiral tem que ser hibridizado em sp3 para fazer as ligações sigmas, ok? Somente ligações simples. Então, ele não pode estar em um anel aromático. Outra coisa, eu não posso ter o mesmo elementozinho, o mesmo átomo. Então, não posso ter um CH2, perfeito? Ele tem que ter pelo menos só um hidrogênio, ou nem ter, né? Perfeito? Então é isso. Vamos lá. A fenalcetina tem, olha aqui, esse carbono aqui, ó, tá fazendo a dupla, então não pode ser. Tem um anel aromático, aqui esse carbono tem um CH2 e aqui é um CH3. Então, não pode ser. Paracetamol, o anel aromático, a gente já descarta. E a dupla ligação CH3, não pode ser. Dipirona sódica, olha aqui, anel aromático, fazendo dupla, CH3, CH3, dupla. Aqui tem um CH2, perfeito. Ok, então não pode ser a dipirona sódica. Robson, como é que você sabe que ali tem um CH2, né? Já falei várias vezes e não falei como é que eu sei. Porque aqui tá mostrando que esse carbono tá fazendo apenas 2 ligações. O carbono faz quantas? 4 ligações. Então o que tá sobrando, de lado assim, ó, é hidrogênio, perfeito? Olha aqui, o diclorofenaco sódico. Aqui eu tenho um CH2, dupla ligação, anel aromático, então não pode ser. Sobrando somente o butilbrometo de escopolamina, perfeito? E aqui está o meu carbono quiral. Olha aqui, carbono, o radical com anel aromático, perfeito? Aqui um álcool, então está carbono mais mais a hidroxila e ligado a um éster, perfeito? Ligado a um éster. 4 ligantes diferentes, perfeito? Por isso que a resposta correta é letra E, butilbrometo de escopolamina, perfeito?
Vamos para a próxima? Para que uma molécula de origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo, sistema aquoso. Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas e contendo pelo menos um grupamento amino, um recurso tecnológico empregado é sua conversão no cloridrato correspondente. Essa conversão é representada de forma genérica pela equação química. Então coloque aqui os reagentes junto com ácido clorídrico formando o cloridrato. Perfeito? Vamos lá. O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue. Não, isso aqui tá horrível. O Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade. Então vamos guardar esse baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica de forma C12H8Cl6 está representada na figura, introduzido na agricultura a partir da década de 1950. Esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Então, olha aqui o Aldrin. O que é o interessante aqui? Ele falou que ele é com baixa polaridade, ok? Normalmente, quando a gente vai definir a polaridade de uma molécula, essa molécula aqui, vamos falar que ela é apolar, perfeito? Porém, quando analisa a molécula corretamente, é visto que tem sim uma polaridade, certo? Que polaridade é essa, Robson? Este canto aqui, ó, possivelmente totalmente apolar. Porém, esse outro lado da molécula aqui, ele tá com carbono, não tem mais os cloros. Então o cloro tá puxando a densidade, ok, os elétrons para baixo. Perfeito? Então a gente tem sim uma polaridade, só que bem pequena, bem pequena. E eu acredito que essa molécula na classificação deve estar lá, apolar. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite, quando a presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Então estamos falando de uma substância, ok, que vai estar solubilizada na saliva, no sangue, na lágrima, na urina e no leite. Mas aonde que deve ter mais essa substância? Vamos lembrar o que? Apolar solubiliza mais em apolar e polar vai se solubilizar mais em polar, ok? Certo, nos mesmos. A saliva, ela tem água, ok? Ela tem água, tem as enzimas, perfeito? Então é um ambiente polar. O sangue também vai ter água, certo? Então não pode ser. Lágrima, água também. Urina, ixi, aqui tem água até demais. E o leite? O leite, ele tem o que? Gordura. A gordura, ela é o que? Apolar. Se a gordura é apolar, só pode ser letra E, certinho? Questãozinha bem fácil, ok? Só tinha que lembrar dessa questão de solubilidade. Vamos para a próxima? Uma cafeteira adotou copos fabricados a partir de uma composição de 50% de plástico reciclado, não biodegradável e 50% de casca de café. O copo é reutilizável e retornável, pois o material semelhante a uma cerâmica suporta a lavagem. Embora ele seja comercializado por um preço considerado alto, quando comparado a de um copo plástico descartável, essa cafeteira possibilita aos clientes retornarem o copo sujo e lavarem o café quente, servido em outro copo, já limpo e higienizado. O material desse copo oferece também um conforto de não esquentar na parte externa, ok? Ele não esquenta na parte externa, isso aqui é muito importante. Quais duas vantagens esse copo apresenta em comparação ao copo descartável? Ok,
Quando a gente pega um copo descartável e coloca água quente, você vai ver que aqui ao redor do copo vai estar bem quente. Por quê? Porque ele consegue, ok? Ele consegue conduzir essa energia, este calor, ok? Por externo. Já esse outro copo aqui, esse biodegradável, ele não consegue conduzir direito essa energia, esse calor, perfeito? Outra coisa também, o plástico ele demora o quê? 400 anos para ele ser degradado. Muito tempo, né? Muito tempo. Só que este copo, ele não é totalmente feito de plástico, ok? Ele tem 50% de casca de café. Então, uma das vantagens dele é o quê? Que ele vai ser degradado mais rápido, certo? Vamos ver as alternativas? Ter durabilidade de uma cerâmica e ser totalmente biodegradável. Ser totalmente biodegradável? Não, né? Só 50%. Então não pode ser. Ser tão durável quanto uma cerâmica e ter alta condutividade térmica. Se ele tem alta condutividade térmica, ele ia esquentar demais no seu externo, mas não esquenta, então não pode ser. Ser um mau condutor térmico, legal, e aumentar o resíduo biodegradável na natureza? Pode ser. Ok? Vamos ver a D. Ter baixa condutividade térmica e reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Vamos comparar essas duas. Ser um mau condutor térmico. Ok. Aumentar o resíduo biodegradável na natureza. Se a gente aumenta o resíduo, vai adiantar alguma coisa? Acho que não. Olha essa outra aqui. Reduzir o resíduo não biodegradável na natureza. Esse resíduo não biodegradável é o problema, ok? E ele tá o que? Reduzindo. Por quê? Porque ele é só 50%. Então essa D tá bem melhor, tá bem mais escrita, ok? Que essa C aqui. Então não pode ser a C. Olha aí, ter alta condutividade térmica. Não tem alta. Só pode ser a letra D, certinho? Questãozinha muito boa, ok? Só tem que prestar atenção. No Enem tem muitas questões assim, que são bem parecidas. Por exemplo, essa C e a D, certo? Vamos para a próxima. O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere 2 refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçante, cujas massas são muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui o que? Maior densidade? Olha, o que o refrigerante comum tem? Grande quantidade de açúcar. E o que o refrigerante diet tem? Massas que são muito pequenas. A densidade é massa dividido pelo volume, não é? Este volume, ele disse que é o mesmo, então não vai alterar. Então quem tem a maior massa vai ter a maior densidade. E quem tem a maior massa aqui? O refrigerante comum, certo? Então só pode ser a letra A. Menor viscosidade? Então, em nenhum momento ele falou sobre a viscosidade entre os dois. Então fica bem ruim. Maior volume de gás dissolvido? Estranho, né? Menor massa de solutos dissolvido? Maior temperatura de congelamento? Legal. É o que ele coloca aqui. Porém, não tem nenhum dado falando sobre isso. O único dado que ele fala em comparações às duas é a quantidade de açúcar. Perfeito? Por isso que é a densidade, correto? Vamos para a próxima? Última questãozinha. O descarte de detergente comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Esse dado aqui ele é muito importante. Ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na decomposição de um detergente não biodegradável. Então aqui o tensoativo, ok? Onde ele é bem ramificado. Olha as ramificações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual modificação química
na estrutura desse tensoativo tornaria um detergente biodegradável. Tá, para tornar biodegradável, as bactérias têm que quebrar ele, né, os micro-organismos. O problema são as ramificações, então a gente tem que retirar essas ramificações. Olha a letra A, retirar parte polar da molécula? Não vai modificar em nada, né? Só vai deixar de ser um sabão. Eliminar as insaturações do anel aromático? O problema é as ramificações, ok? Não as duplas ligações, então não pode ser. Trocar o grupo aniônico por um grupo neutro? Não vai mudar em nada. Alterar o grupo aniônico por um grupo catiônico? Muda em nada. Modificar a cadeia carbônica para uma cadeia normal? Ok, fechou. Onde tiraria essas ramificações. Por isso que é a letra E. Uma questãozinha que só era preciso ler, ok? Um conhecimento bem pouco de química, certo? Então essa foi a prova do Enem e até mais.